Fala, meus amigos, nossos queridos funcionários, nossos curiosos para saber o que acontece aqui um pouquinho nessa empresa maravilhosa que é a Master, sua marca Sulita. Hoje nós vamos fugir um pouco do padrão, em vez de falar um pouco, trazer assuntos um pouco mais técnicos e de produção, nós vamos falar, vai ser a primeira etapa desses, que vai contar um pouquinho dessa história essa história do sucesso dos últimos 30 anos. E nós vamos dividir em 3 séries. A primeira série vai falar do início da Master até os 10 anos, depois dos 10 aos 20 anos, e a terceira série dos 20 aos 30 anos. E para receber nessa primeira parte aqui, nós estamos com o Vilmar Facim e Wilson Pinto, que é duas personalidades das mais antigas da empresa. Eu, por coincidência ou não, também tô nessa fase, né? Cheguei nos 10 primeiros anos da Master. Eu já tenho 21 anos de empresa, tô chegando. Mas, Vilmar, seja bem-vindo. Wilson, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Então nós vamos começar já. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, contar um pouco das histórias, né, Vilmar? E que você, como bom contador de história, tem bastante coisa para falar. Como a gente tá fazendo 30 anos, dia 29 de abril. É 29, né? 29 de abril. 29 de abril. Vilmar foi oriundo da antiga unidade que era de reprodução de suínos, que foi adquirida pelo Mário e pelo Gradim. Era uma unidade de quantos animais, Vilmar? 720 matrizes na época. 720 matrizes que produzia... Eu acho que era em torno de 16 a 17 mil suínos. Você vê, né? E hoje em dia é uma unidade, a Iomerê, que é essa primeira unidade que a gente chama de... Antigamente a gente chamava Master 1, hoje a gente denomina como Master Iomerê. Hoje ela produz em torno de 45 mil animais. Você vê, desde ampliações e melhorias, tanto a genética, nutricional, fez com que a gente chegasse a uma unidade de 16, 17 mil animais para esse volume. E uma transformação assim total dentro da unidade, que era uma unidade produtora de leitões, com todos os ciclos de produção, e hoje é um quinto ciclo, que produz leitões só oriundos dos filhos de leitoa, né? Na época ele não tinha terminação, né, Vilmar? Mas ela ia até o final de saída de creche. Na época era só até creche. Vilmar, me conta um pouquinho mais aí, como que foi essa chegada da Master, quando o Mário chegou pra você, até porque assim, por coincidência não foi uma coisa programada, o Vilmar é sobrinho do Mário, né, que é um dos proprietários da Master e hoje é o CEO da empresa, mas como que foi receber essa notícia quando trabalhava para a Grosseria Speak e saber que o teu tio tinha adquirido a unidade? Na época lá até a gente andou conversando com o Mário também me procurou, e aí ele logo em seguida ali deu a negociação, e aí foi convidado a trabalhar na Master. Já isso no final de abril, né, que iniciamos a trabalhar na realidade com a empresa no início de maio. Então, isso foi em 94, abril de 94. Exatamente. Quantas pessoas trabalhavam na época, Vilmar? Nessa época nós trabalhávamos com 14 funcionários. E hoje, viu, sua unidade lá tem? Também é 14. Outra coisa que você vê a evolução do processo produtivo. Mas a gente dizer, né? 700 matrizes, produzir pouco mais de 16 mil animais, com 14 funcionários. Hoje tu tem mais do que dobrou a produção, quase, né? Assim, bem mais do que dobrou, sim, com praticamente as mesmas pessoas que se... O trabalho que tinha lá, que você tinha até o final de creche, hoje ele antecipou, que sai no desmame. E daí as creches foram adaptadas para gestação e maternidade. Não só isso, como ampliação. Nosso antigo campinho de futebol lá, né, Vilmar? Virou. Nós ia trabalhar lá e no intervalo nós tínhamos um campinho de futebol que era pelado ali, né? A gente, assim, a maioria das coisas a gente trabalhava até meio-dia, depois meio quebrada na parte da tarde, né? Tinha umas canelas menos de tarde ali, mas até isso teve a questão desse ajuste na produção, assim, de 2 sítios para um sítio, mas também teve ampliação de unidade lá. Quantos barracões foram ampliados, Vilmar? Na realidade foi ampliado mais um barracão novo, né? Onde nós tínhamos o campinho onde nós jogava bola, né? Passou a ser a instalação de gestação, né? E aí onde era a creche antes, daí virou maternidade, né? Por isso que se deu a expansão da granja, né?
E você que fez parte desse processo, Vilmar, o Wilson veio 6 anos depois, né, Wilson? Veio nos anos 2000. Sim. O Vilmar está desde 94. A cronologia mais ou menos foi, em 94 foi adquirida a unidade de Omerê, e depois quais foram os próximos as construções? A gente teve Água Doce, que foi em que ano? Iniciou com a Grande Omerê em 94, e aí em 96, acho que foi em fevereiro, foi adquirida a unidade de Água Doce. Também foi adquirida, porque ela Foi tinha sido construída por uma terceira pessoa, né? Mas eu acho que ela tinha terminado, ou estava terminando, quando o Mário acabou adquirindo a unidade na época, né? Essa unidade, eu acho que ela estava ali no máximo com 2 anos de operação. Era bem nova, assim. Era nova. E depois veio o projeto de Buriti, de Rio Verde, Rio Verde, lá com a ampliação da 98 iniciou. da Perdigão, na antiga Perdigão, que hoje é BRF, foi para o Centro-Oeste. O Mário foi, que é um dos fundadores, foi um dos responsáveis pela execução do plano, até porque ele estava saindo ele era funcionário, foi 21 anos funcionário da Perdigão, e ficou um tempo entre a Perdigão e a Master, né, executando as duas funções, depois acabou saindo e assumindo essa questão do executivo. E nesse meio tempo a gente também teve a construção da fábrica de rações aqui, né? A fábrica aqui, ela foi construída no ano de 95. 95, que atendia principalmente as nossas granjas. E também teve essa, Vilmar, não sei se tu recorda bem, teve todo nesse período dos primeiros 10 anos, também a gente vendia leitões, inicialmente. E depois passou a fazer a própria terminação. E como que foi essa migração desse processo? Que ano que aconteceu isso e como que foi Imagino que tu deve ter participado disso também. No início, na realidade, era vendido os animais para Perdigão, na época. E daí, logo no ano de 95, aí foi começado a fábrica. E daí, conforme foi iniciado no campo, foi começado pela terminação dos machos. E aí continuava vendendo as fêmeas para Perdigão na época. E aí, logo em seguida, que se deu com o tempo, a própria Master daí já começou também a fazer a recria das fêmeas também. Aí começaram a produzir as leitoas para vender para Perdigão daí. Tu, Wilson, entrou em 2000, então. Tu pegou esse processo por exemplo, em Rio Verde estava... Eu comecei a trabalhar na empresa em Rio Verde. Fui contratado lá na unidade de Rio Verde. Eu trabalhava em uma granja no Paraná. Daí o gerente da granja foi contratado pela Master. E depois ele me convidou para ir trabalhar junto com ele. Que era o gerente da granja, quem que era a pessoa na época? Era o Adão Nunes Machado. O Adão. Adão Nunes Machado. Ele hoje é aposentado, ainda tenho contato com ele, mas ele que iniciou a granja. Ele ficou um tempo trabalhando lá na granja, depois foi o Moacir. O Moacir estava trabalhando lá na unidade de Rio Verde. Aí quando o Moacir, eu vim transferido para Santa Catarina. Quando o Moacir saiu da Master de Rio Verde, eu entrei para Água Doce. Daí com o Marlon Sete. O Marlon foi para Rio Verde, eu entrei no lugar dele como gerente da unidade de Água Doce, onde você fazia também parte da gerência, gerenciava as unidades próprias de videira. Mas se tu lembrar bem, né, Wilson, na época até que tu tinha cabelo, eu tenho provas aqui. Não sei se você... Eu lembro. Mas o Wilson aqui depois a gente acaba mostrando, tu tinha ele aqui, ó. Vilmar, olha só a cabeleira dele. Tava trabalhando aqui em Omerê. Tinha meus loiros. E o cara era magro e o cabelo mais brilhoso que tinha era o dele ali. Eu não sei o que... Não é questão de que suíno perde cabelo, porque aqui tem 2 provas aqui que não é... Não perdeu, né? Que não perdeu, né? É genética. É genética, assim. E bacana ver o crescimento de todos nós, né? Eu recordo aqui na foto, você também tá ali na foto em Rio Verde, quando você fez o teu estágio, né? Do curso veterinário. Até isso que eu ia te falar, até porque eu fiz veterinário, me formei em 2022. 2002, desculpa, 2002. 22, que coisa. Tô já pensando pra frente. 2002. E antes mesmo de formar, eu já visitava as unidades. Bom, eu, Vilmar me conhece, nós somos primos, né? Eu tô metido nessa questão de granja só não mais tempo que você tem muito mais tempo que eu aí. Mas desde pequenininho... Desde os 15 anos, o Nico já frequentava a granja de Omerê. E para quem não sabe, e aqui quero deixar claro e em bom tom, que fui várias vezes, sofri bullying na época do Vilmar, né? Também não, né?
Ah, é? É. Histórias que a gente tem que Histórias contar. que Eu tinha. lembro até... A gente sempre acaba lembrando dessa história, né, Vilmar? Que... como, não sei se se lembra um filme Karate Kid que o cara ficava só pintando. Eu aprendi a falar, mas por que eu preciso ficar pintando, né? Necessariamente o aprendizado é aquilo que tu faz na prática e tu vê o resultado na hora. Eu me lembro muito bem, o Vilmar me colocou para descarregar um caminhão de ração. De ração? De areia. Foi um caminhão inteiro, começou, deu 2, 3 pasadas comigo lá. Eu lembro. Não, 2, 3 pasadas. Temos o início. Sim, depois ele falou, não. E voltei para fazer o trabalho ajudar a terminar, isso eu lembro. Assim, depois que tinha 2, 3 pasadas só pra terminar, ele me deixou lá e falou, não, já volta aqui. Depois de 3 horas ali, ele voltou e disse, não, vim te ajudar. Eu já tinha terminado o trabalho. Não, é brincadeira. Tô sentindo que hoje tem aquele churrasco de primeira que eu sou fã. Porque churrasco de verdade só se for com Sulita. Carne suína é Sulita. Mas assim, é sempre bom lembrar das coisas que passaram, até porque isso sempre serviu como um incentivador pra gente continuar, né? O que vocês, assim, lembram de marcante na vida de vocês naquela época, né? Desses 10 primeiros anos de empresa? O que marcou pra vocês? Bom, Eu sei que talvez não seja uma pergunta tão difícil, uma resposta tão fácil de ser dada, mas... Mas eu posso dizer o seguinte, que se a gente comparar lá para trás, quando começou, talvez fosse uma época de mais dificuldade, né? Mas eu vejo que a qualidade da mão de obra que nós tínhamos na época, assim, também a facilidade de você conseguir mão de obra era melhor. Então você conseguia montar uma boa equipe, isso eu lembro muito bem. Então a gente também conseguiria preparar pessoas conforme a massa foi crescendo, né? Então isso eu acho que foi um ponto importante, você ter uma mão de obra de qualidade na época. E também vejo que nessa mesma época, as granjas, elas eram, vamos dizer assim, tinha uma disputa, vamos dizer assim, saudável, mas eu vejo o seguinte, desde jogar um futebol, tinha aquela amizade, sabe? Era muito bom, às vezes, ir para Água Doce, o pessoal do Água Doce vir para Iomerê, né? Então tinha, vamos dizer assim, vamos dizer, quase um elo entre as granjas, assim. Então era importante na época. Antes disso, responder a parte dele, acho que também, você também ainda pode dar teu veredito nisso aí. É um pouco natural, quando a empresa ela tem um tamanho, né, pequeno ou intermediário, que foram os primeiros 10 anos nossos, porque nós tivemos um crescimento grande nos primeiros 10 anos, mas muito regionalizado, com exceção de Rio Verde. Mas a Rio Verde sempre se tocou pelas próprias pernas, né? É uma região totalmente diferente. Mas aqui realmente tinha isso aí. A gente tinha muita troca de informação. E olha que na época não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha e-mail, não tinha... Você vê aqui, a gente tá abrindo algumas fotos aqui, pra gente relembrar um pouco da história. Não tinha nem câmera digital. Então hoje, para você gravar essas coisas, era nesse modelo. Mas sim, concordo contigo, que tinha um pouco mais de proximidade. Entendo que talvez que com o crescimento, por ter ido por outras áreas, né? Isso que a gente foi para o Norte Catarinense, foi um outro grande marco que a gente foi também aqui para a área de Curitibanos, e pelo volume, né? Antigamente nós tínhamos, Vilmar, entre Granja City 1, 2 e 3 e escritório, vou chutar aqui talvez, 80 funcionários. Hoje nós estamos falando... mais de 2.000 funcionários, né? Então, um pouco dessas coisas, a gente ganha outras, obviamente, e perde algumas coisas nesse sentido. Assim, uma coisa que marca bastante também é o convívio na unidade de produção, na granja. Você ter o convívio do dia a dia na granja. Eu acho que eu fiquei na granja, estou até hoje sempre acompanhando o granja. Vocês pegaram uns caminhos que talvez não participam mais tanto dentro da granja do trabalho, da convivência lá, que é um público diferenciado. As equipes das granjas assim têm uma forma de trabalhar, uma união, um entrosamento, um alinhamento diferenciado talvez do que
se passa nos outros setores, talvez, da Andade, porque é um trabalho mais de equipe, tá mais junto, um tem que ajudar o companheiro. Se o companheiro não conseguir fazer a função dele, você também não consegue. Então é um trabalho um pouco diferente, talvez, e a vivência entre os funcionários é diferente. Essa questão de, até hoje, dentro das granjas, termina o almoço, vai jogar truco. Nós não temos mais o futebol, o vôlei, por causa que as canelas não são mais tão fortes, mas o truco ainda, tem unidade que joga dominó, tem unidade que joga pife. Então tem essa brincadeira no horário do meio-dia, que proporciona um ambiente leve, um ambiente tranquilo. O pessoal tem essa diferença, talvez. E somado a isso, eu falo, a própria evolução do negócio. Eu lembro que tu tanto o Vilmar quanto o Wilson, isso principalmente, teve oportunidade de viajar o mundo e conhecer outras, né, adquirir conhecimento para trazer para dentro de casa e mudar um pouco a nossa visão. Porque tu também, não necessariamente o que deu certo no passado, né, Vilmar? Tu já é um cara que vai fazer, junto com a Márcia, tu faz 30 anos aqui, o que a gente fez no passado, muitas das coisas não se valem mais hoje, porque mudou. Muda a genética, muda ambiente, muda processo, muda as exigências, as normas, e por aí vai. Então, ficar também preso àquilo que dava certo no passado não significa que vai ser o sucesso do dia de amanhã. Eu vejo sim, tipo, o que me marca muito na Master, eu iniciei na Master, o primeiro ano de trabalho foi como ajudante. Eu participei junto da granja e tal, e depois, mesmo continuando como supervisor, e hoje nós somos muito práticos, nós gostamos de trabalhar, estar junto com o trabalho na granja. Só que teve muitas oportunidades, vamos dizer, não que a Master me deu oportunidade, eu busquei, só que a Master ela gera muita oportunidade. Então vamos dizer, na mão de cada um também buscar, chegar até nessa oportunidade, se aproveitar dela e executar a função. Isso eu vejo que acontece no dia a dia, a gente consegue chegar com muito alinhamento. E eu sempre falo nas unidades, hoje tem uma equipe grande, eu sempre falo, tem que ter um alinhamento entre gerente, supervisor, o cara da produção, cada um sabendo a sua função, tendo consciência do que tem que fazer para melhorar os resultados, para contribuir com a empresa, mas alinhado na busca de buscar melhoria, de alcançar as oportunidades que a empresa gera, né? Isso é bacana, muito bacana. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, outra fria que eu vou meter em vocês. E sempre que a gente pensa no passado, a gente pensa assim, se eu. É tudo na possibilidade, nas hipóteses. E se eu tivesse a chance de voltar atrás, o que eu teria feito? E se eu teria feito? Porque às vezes não. O que é feito, tá feito, acabou. Mas pergunta é pros dois. Voltasse lá atrás, em 94 e 2000, teriam feito alguma coisa diferente? Teriam pensado diferente? Obviamente, assim, pensar com a cabeça de hoje é fácil, porque hoje a gente é mais maduro, já vivenciou muitas coisas e, né, não é tão simples assim. Mas, Vilmar, começa por ti. Bom, eu acho que como tudo é um começo, né? Talvez quando a gente começou lá atrás, a gente tivesse alguma coisa em mente, né? E também nem imaginaria naquela época, quando iniciou, que a Master ia crescer tanto do jeito que ela cresceu, né? Então, eu acho que todo aprimoramento, tudo que você buscar de inovação, você se especializar, é uma grande ajuda para frente. E eu acho que talvez a gente, durante o caminho, podia ter traçado caminhos diferentes também, para se chegar a um melhor, né? Mas eu acredito que, para mim, né, os primeiros anos da Master foram muito bons e só veio a somar para mim na minha vida. A gente veio aprendendo também com o tempo, né? Então, a própria empresa foi crescendo, foi inovando e foi levando nós junto no decorrer do tempo. Mas isso é a ferramenta que a empresa dá. Uhum. Mas, obviamente, como o Wilson falou há pouco, a pessoa que está disposta a aprender a usar a ferramenta e se adaptar, né? Que todo mundo fala da resiliência, né? A adaptabilidade da pessoa, que vai ditar
Assim, ou seja, oportunidades, a Master sempre deu, né? Sempre tiveram. Até porque seu crescimento gera isso. Você precisa de pessoas e contingenciamento para isso aí. Agora, a pessoa tem que estar preparada para a hora que o cavalo passa encilhado, montar em cima e saber pilotar para o caminho que quer seguir. Olhando para o passado, assim, o que faria diferente? Eu saí de casa muito jovem e com o objetivo já de ser gerente grande. Não fale a idade que você saiu de casa, porque se você falar isso, a gente vai saber a idade que tem hoje, né? Vai ser fácil fazer o cálculo. Não, mas quando você começou a entrar na Grande de Almerê, falou que você tinha 15 anos, eu saí de casa, né, para buscar estudo e já com o objetivo de ser gerente grande. Tudo, buscou estudo, tu é técnico agrícola, né? Isso. Mas na 7ª série do colegial eu já tinha traçado que eu queria ser gerente grande. Trabalhei em umas empresas um pouco antes da Master, mas aí quando eu fui na Master eu saí 1.500 quilômetros de casa, que sou nascido em Cruz Machado. E nesse tempo era bem complicado, não tinha WhatsApp, como você falou, não tinha comunicação. Então eu fiquei 2 anos e pouco lá em Rio Verde sem voltar para casa. E trilhando o caminho para chegar no meu objetivo lá na frente, né? Então eu acho que tem o preço que a gente paga para eu conseguir chegar em algum lugar. Tem o preço, isso é um valor às vezes para uns maior, para outros menor, mas se você está disposto a fazer, tu vai pagar e vai ir. Hoje, olhando para trás, não me arrependo. Não me arrependo de ter saído, de ter montado essa história. Talvez não faria coisas diferentes, porque ou eu ir para Rio Verde, sair de perto de casa, conhecer uma outra, eu digo, quase um outro país, porque é uma cultura diferente, é uma vida diferente que eu tive lá em Goiás, me preparou para conseguir alcançar muitas coisas aqui no sul depois, né? Quando comecei a gerenciar a unidade de água doce, foi um período bem produtivo. Você estava junto, você participou disso, mas muito pelo que eu tinha feito no passado. As oportunidades que eu tive também a ficar mais de 40 dias na Espanha. Eu nunca tinha saído do país, né? Quando fui para a Espanha, fiquei 40 dias vivendo lá. Também foi no ano do meu casamento, sabe? Eu voltei de lá e fui direto pro casamento. Mas estava lá na dúvida se a minha esposa ia estar me esperando ainda ou não, né? Não é assim, mas foi umas decisões que tomei na hora para fazer, para buscar crescimento, buscar conhecimento e foi dando certo, né? Eu acho que tudo faz parte do aprendizado, né? Todas as etapas fazem parte para a gente crescer. Agora, para a gente, assim, só para a gente pensar, eu sempre digo que é bom a gente sempre pensar, olhar para o passado, não com a visão de, era assim, era assado, se eu tivesse feito isso, o assado, mas sim para ele te guiar os passos para frente, né? Como você mesmo disse agora, Wilson. Então, talvez a pergunta mais difícil, Vilmar e Wilson, não é o que eu teria feito diferente no passado, como a gente fez aqui, e sim o que você imagina para frente, que eu acho que o grande assim, é o desconhecido. Então, minha pergunta é essa, assim, a gente viveu esses 30 anos até aqui, assim, muito mais vitórias do que derrotas, muito mais, até porque a empresa cresceu nos níveis que cresceu, chegou onde o Vilmar nem imaginar, e muito menos eu também, Vilmar, nem imaginava onde que chegasse. Mas assim, se pudesse apostar, né? Talvez, a gente fala, não estou falando em dinheiro, mas assim, em convicção, onde que eu gostaria, o que se imagina para os próximos anos, Vilmar e Wilson? Onde que a empresa vai estar? Bom, como você falou, né? Olhar para trás muitas vezes é mais fácil, o que tomou de decisão, que não foi, mas é a consequência que você vai levar para frente. E é teu legado. Eu, olhando a Master assim, pra até frente, porque assim, é mais fácil nós dois falar essa coisa, porque ele já está quase se aposentando, então ele pode chegar aqui e dizer assim, ó, o que eu vejo daqui para frente é eu cuidando dos meus netos, tudo certo, não está errado, entendeu? Mas eu e o Wilson tem um bom caminho ainda pela frente, né, Wilson? Exatamente. Eu tô com um filho agora com 9 meses, então tem bastante coisa para trabalhar. É o segundo, né? Eu tenho o Vitor com 11 anos.
Mas pra frente eu vejo continuidade, sabe? Eu tenho esse pouco tempo de master e aprendo a todo dia. Hoje mesmo eu estava aqui visitando unidades junto com o Rafael e aprendendo. O pessoal que está lá começando na grande, a gente está aprendendo, está difundindo esse aprendizado também, levando para outras unidades, melhorando a produção. Eu acho que é uma coisa muito positiva que a Master traz para todos nós, que é esse desafio de sempre melhorar, de sempre continuar evoluindo. Então você vai desaprendendo o que tu trazia contigo lá de trás, aprendendo coisas novas e difundindo isso. Talvez passando um pouco da minha visão assim para as pessoas de como que a gente pode trabalhar alguma coisa a custo, melhores maneiras de construir alguma coisa, de aproveitar, talvez algumas mudanças, e a gente trabalha muito no processo, então a gente trabalhar o processo de maneira diferente que consiga contribuir com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar animal, com melhora na produtividade. Eu vejo muito isso, esse crescimento que vem. A empresa, a Master, tem no DNA dela crescer. A gente sempre brinca no City 1, né? A Master não para de crescer. E nós não aceitamos fazer menos cobertura na unidade de produção por semana. Nós sempre temos que fazer mais. Então já está no nosso DNA. Então vai evoluir e eu espero estar junto nessa, estar contribuindo, estar preparando pessoas, estar ajudando as pessoas também nas funções de cada uma, porque a minha função hoje, né, é contribuir com que as pessoas consigam executar as suas funções. Então, o meu pensamento é esse. Bonito, bonito. Vilmar, não vai chorar aí, porque você vai ter que lembrar tudo que passou para trás aí. Não, eu simplesmente gostaria de dizer o seguinte, que o que passou foi bom nesse tempo que a gente está na Master, né? Mas eu vejo talvez um amanhã melhor, a empresa cada vez crescendo mais. E isso, na realidade, deixa o pessoal na empresa até motivado sempre para ir buscar algo mais. Então, é importante o pessoal estar sempre se aperfeiçoando, que sempre vai existir mais oportunidades dentro da empresa. E que o Nico falou, né? A gente está quase se aposentando, é verdade. Eu tenho já 2 netos e 1 neto. E logo mais à frente vem a aposentadoria também. Mas nesse momento a gente continua batalhando, produzindo e se aperfeiçoando. E sempre no dia a dia, a suinocultura, ela mês a mês a gente sempre vai aprendendo, não tem. Sempre é um aprendizado novo e muda e não tem. É mudança. É isso aí. Eu queria agradecer vocês dois pela... eu falo assim, a gente falar do passado, a gente tem que ficar uma tarde inteira aqui. Pena que o nosso tempo ele é limitado. Mas tu viu que até ele... O Vilmar é um cara que fala bastante. Normalmente, hoje ele não é o que estava aí. Até porque, imagino que deve passar pela tua cabeça, Vilmar, não é só os 10 primeiros anos, é toda a história que tu teve, que tu construiu dentro da empresa. E meio que se confunde com a história de todas as pessoas que trabalham com a gente. Então, mexer com um pouquinho disso aí traz felicidade, traz reflexão, traz alegria, traz algumas lembranças de momentos difíceis que a gente passou, mas que no final das contas, nesses 30 anos, certamente a palavra-chave aqui é sucesso, até porque não tem outro caminho a seguir. Se nós quisermos ser alguém no dia de amanhã, nós temos que se preocupar em realizar as coisas no dia de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês e puxa a câmera para mim aqui, queria agradecer e dizer que vamos ter os próximos 2 episódios, então falando dos 20 e 30, dos 10 aos 20 anos e dos 20 aos 30 anos, então acione o sininho e receba as informações sempre que elas aparecerem. Gente, muito obrigado e até a próxima.